tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigada pela leitura da Tua Palavra, por estarmos aqui, pelos milagres que já testemunhamos. Obrigada, Senhor, por esse estudo, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos absorver 100%, meu Pai, e que sejamos pessoas transformadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, dando continuidade, nós vimos aqui, só para relembrarmos, quem é Tiago, né? Quem é que lembra que Tiago é esse? Irmão de Jesus. O irmão de Jesus, também conhecido como meio-irmão de Jesus, né? Devido ao que a gente já falou, como ele foi gerado, né? E esse Tiago, ele escreve essa carta para um cenário de uma igreja que estava sendo perseguida. Até nós vamos ver que ele vai falando de capítulo em capítulo sobre vários conselhos conforme a necessidade daquela congregação. E nós podemos pegar esses conselhos hoje e trazermos para a nossa congregação, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então nós vimos quem era ele, nós vimos por que ele escreveu essa carta e nós vimos por que ele falou de tentação. Porque aquela igreja estava sendo tentada para desistir da fé, porque estava sendo perseguida, duramente perseguida. E aí, logo em seguida, por falar de tentações e depois falar de provações, Tiago fala sobre sabedoria. Ele começa a falar sobre sabedoria e, dando continuidade ao que nós já mencionamos neste púlpito hoje, sobre pedir, ele diz que todo crente deve pedir sabedoria a Deus. Todo crente. E o que é sabedoria? Segundo o nosso amigo dicionário, a sabedoria, ela tem grande fundo de conhecimento. Veja só, é fundo de conhecimento, é saber, é qualidade do sabedor, é prudência, é ciência e é razão. Nós vamos descobrir, não porque nós achamos, mas porque nós estamos constatando, que a nossa geração, ela não quer mais sabedoria. A nossa geração, ela não está mais interessada em sabedoria, em conhecer. Hoje, nós estamos obesos de informação, obesos de conhecimento, mas nós não temos sabedoria. E nós vamos entender por que Tiago fala aqui, e depois a gente vai abrir em Tiago 3, ele vai voltar a falar. Então, quando ele repete, quando uma coisa aparece mais de uma vez nessas escrituras, é porque é importante, é muito importante que nós fixemos na nossa mente. E que tipo de sabedoria que Tiago apresenta? Não é a sabedoria dos teólogos, não é a sabedoria dos historiadores, não é a sabedoria dos filósofos, daqueles que ficam estudando, não é essa sabedoria. Essa sabedoria é uma sabedoria necessária, mas não é o que Tiago está falando aqui. Essa sabedoria que Tiago está falando aqui é para todo cristão viver para a glória de Deus. É uma sabedoria diferenciada. E é com essa sabedoria que Tiago está falando aqui que os crentes poderiam ter forças para passar por aquelas provações que eles estavam passando. Entende a importância? Tiago viu que eles estavam sendo perseguidos e falou: pede sabedoria a Deus. Não uma petição isolada, para você saber como vencer a sua tentação, a sua provação. E pedir sabedoria, veja que quando ele fala assim, peça a Deus. Não é uma coisa assim, por favor, pede. É um mandamento. É um imperativo, é um verbo imperativo. Peça a Deus. Ele está falando que é o nosso dever pedir todos os dias. Nós crentes temos o dom de pedir, né? Se isso pode ser chamado de dom. E a gente pede tanta coisa.
ao longo do dia. Nós pedimos livramento, nós pedimos cura, nós pedimos também para a área espiritual. Muitas vezes nós passamos horas de joelhos pedindo dons para Deus. Dom de revelação, porque eu quero saber, porque eu quero que Deus me revele o RG, o CPF, o número do calçado. E essa pessoa não pede sabedoria para Deus. E Tiago está falando de tudo que você tem para pedir, ao invés de você pedir, me livra da tentação, me livra da aprovação, me dá sabedoria. É isso que ele está dizendo aqui. É uma ordem para nós. E ele fala assim, que Deus é rico para nos dar essa sabedoria. Quando a gente lê lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, nós vamos ver Paulo exaltando a sabedoria de Deus e usando palavras que a nossa mente não consegue imaginar como é essa sabedoria. Ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Está vendo que tem uma exclamação? Ele vai falar como da ciência de Deus, exclamação. Ele está louvando a sabedoria de Deus. Ele fala quão profunda é e quão insondáveis são os teus juízos. O que é insondável? Não dá para perseguir os juízos de Deus, mas a gente não acompanha com os olhos, não é sondável. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. É insondável também, a gente não é inexplicável, não consegue explicar o seu caminho. Aqui Paulo está falando do seu julgamento, Deus não é igual ao meu. O seu olhar, Deus, não é igual ao meu. A sua sabedoria, Deus, é profunda. Quão insondável é. Ele está louvando aqui a sabedoria de Deus. E Tiago fala a mesma coisa em outras palavras. Ele fala assim, que Deus é generoso para dar a todos a sabedoria. Aí ele fala assim, só que pede com fé. Essa é a condição. Tiago fala que Deus é generoso. E o que é uma pessoa generosa? Uma pessoa que é bondosa, ela doa, ela é rica demais e por isso ela doa. E por que Deus pode doar e nunca faltar? Porque Ele é a própria sabedoria. Convido você a abrir em Provérbios 8, só para você ver o que acontece em Provérbios 8. Provérbios 8, e o versículo é o 22. Nós vamos entender. Se você tiver um tempo na sua casa, você leia com calma, porque nós vamos passar rápido nessa leitura. Mas você leia com calma na sua casa, porque no capítulo 8 de Provérbios tem a explicação toda do que é sabedoria. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Agora, a gente vai em Jó, outra descrição de sabedoria. Veja, Jó precisou de sabedoria para passar pelo seu sofrimento. Jó 28. Olha o que ele diz, do versículo 12 em diante. Jó o quê? Jó 28, versículo 12 em diante.
Meditem comigo. Olha o que ele diz. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprá-la por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que adquirir os rubis. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor... Sem Deus nós não somos capazes de ter nem 1% da sabedoria que Tiago está falando aqui. Nós devemos pedir essa sabedoria com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa confiança, porque é ela que vai nos fazer enxergar as ciladas do diabo. É essa sabedoria que vai dar discernimento para o crente perceber quando é uma tentação. É essa sabedoria que vai fazer o crente perceber quando é uma provação e não uma tentação. E é esta sabedoria que vai fazer o homem entender quando não é tentação, não é provação, mas é uma cilada do diabo. Perceba que sem essa sabedoria você não tem como distinguir uma coisa da outra. Você não tem. Por isso que tem crente dizendo que Deus tenta. E Tiago está falando, nunca diga isso, porque Deus a ninguém tenta. Peça sabedoria a Deus, Tiago está falando. Quem tem essa sabedoria tem como se fosse um escudo no seu coração. Um escudo capaz de fazer com que ele perceba o certo do errado, o reto do que é torto. Quando a gente não tem essa sabedoria do céu, nós não conseguimos discernir quando alguém está sendo usado pelo inimigo e não por Deus. Quantos de nós vemos por aí pessoas indo a passos curtos ou largos, cegas, surdas, para o abismo? Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa no YouTube que sempre pega essas falhas de igrejas e coloca lá para abrir os olhos das pessoas. E ele estava indignado, ele dizia assim, eu não vou mais colocar essas coisas aqui, porque quanto mais eu falo, mais vocês vão lá receber a oração dessas pessoas, mais vocês vão lá encher a rede social dessas pessoas. Veja que mesmo mostrando, ele pega os vídeos, ele mostra, ele prova, e as pessoas vão lá. Então assim, se não tem sabedoria, é cego. Veja a importância de pedir essa sabedoria a Deus, para você saber distinguir o certo do errado. Para você, quando ouvir uma palavra sendo pregada, você saber se essa pessoa está pregando dentro da palavra mesmo, ou ela está inventando da cabeça dela, interpretando da cabeça dela. Só que sem essa sabedoria, você vai ouvir essa palavra interpretada da cabeça e vai falar, foi uma bênção, falou muito comigo. Você vai ouvir canções que não exaltam a Deus e vai falar, Deus falou profundamente quando Deus não falou.
Você se emocionou. Você chorou. Mas Deus não falou. E só vai perceber se você tiver sabedoria. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quando nós pedimos a sabedoria a Deus, nós demonstramos a Deus o que o Jonas disse aqui: sem mim, nada podeis fazer. Nós estamos nos humilhando a Deus. Senhor, eu não tenho condições suficientes para reconhecer se isso vem de Deus, se isso não vem de Deus. Então me dá sabedoria. Eu não tenho condições. E aí a Bíblia fala assim: Deus é generoso e Ele não é mesquinho. Quem é generoso não é mesquinho. E quando nós recebemos a sabedoria, nós vamos receber um entendimento compartilhado. O que é sabedoria, então? Em resumo, sabedoria é quando eu pego esse conhecimento que está indo para vocês hoje e transformo em ação. Entenderam? Sim. Por que nós estamos obesos de informação? Porque nós não conseguimos transformar o que a gente ouve aqui em ação. Então, por exemplo, quando a gente escuta pregar uma parábola, você entende a parábola do começo ao fim, mas você não sabe como aplicar essa palavra na sua vida. Você fala assim: ué, mas tá, tudo bem, eu não sou semeador. Não entendi. Tá, o semeador saiu a semear. Se você não tiver sabedoria de Deus, você não consegue fazer o download dessa informação. Falar: ah, tá, o semeador é Jesus. Ah, a semente é a palavra. Entendi. E o solo é o quê? O meu coração. Ah, entendi. Entendi hoje. Passou uma semana. O que é o solo? O solo é Jesus. Com certeza. A semente sou eu. A sabedoria não se transformou. O conhecimento não se transformou em sabedoria. Então não é decorar. Não é decorar a Bíblia. Não é ler a Bíblia 1000 vezes. Se esse conhecimento não se transformar em sabedoria, nada feito. É o que Tiago está falando aqui. Se esses cultos que nós participamos de terça não se transformarem em prática, nada feito. Se os cultos de domingo não se transformarem em prática, nada feito. É o que Tiago está falando aqui. Por isso que muitas pessoas estão crentes de carteirinha. Não faltam nos cultos, mas estão dizendo que Moisés entrou na arca. Estão procurando na Bíblia livro de Nabucodonosor. E estão na igreja todos os dias. Mas não conseguem fazer essa transformação. Entende que é só Deus que pode fazer essa transformação? Paulo disse isso: a base da sabedoria é Deus. 1 Coríntios 2, versículos 6 a 8. Deus possibilita essa sabedoria para nós. Deus revela essa sabedoria para nós. Não há sabedoria sem Deus. Amém, igreja? Não há sabedoria sem Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 a 8, Paulo diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, ou seja, a sabedoria do mundo ela se acaba, mas falamos a sabedoria de Deus. Como que ela está? Ela está à mostra? Não, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. E o que Paulo está falando aqui? Que a pessoa pode ser príncipe, formada, versada, diplomada, mas se ela não tiver a sabedoria que está oculta em Deus, ela está... Veja, só Deus pode tirar a sabedoria desse oculto e nos entregar. Por isso que o Tiago falou: pede. Mas a gente está na igreja todo dia, mas você não pede. Se você pedir a sabedoria, Tiago está falando, Deus dará liberalmente.
Porque Ele tem para dar, Ele tem muito para dar. E sabe o que o Tiago fala? E não lhe lançará em rosto. Ou seja, por mais que você peça, Ele não vai te repreender. De novo pedindo sabedoria, Jussara? Te dou. Amém. Amanhã, te dou. Depois de amanhã, te dou. A Bíblia fala, Ele não vai falar assim, por que pedes tanto? Ou seja, não lance em rosto. Por que você está pedindo de novo? Não, porque Ele tem para dar. Quanto mais pedir, mais Ele vai dar. Diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 3,5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, antes tema o Senhor e se afaste do mal. Está falando. Então, ser sábio. Primeiro, se você hoje está recebendo o despertamento de ser sábio, é pedir a sabedoria. Aí o Tiago está falando, peça com fé. Porque aquele que duvida não alcança nada de Deus. Aquele que duvida não alcança não só a sabedoria, não alcança nada. O Tiago está falando, nada. Nem fé, nem bênção, nem nada. Aí ele compara com as ondas do mar. Como foi pregado no domingo. Por que as ondas do mar? Porque as ondas do mar são inconstantes. Ao mesmo tempo que elas estão em cima, elas caem. A nossa queda é mais ou menos assim, a queda da nossa fé. Ela não cai devagar, a nossa fé. A nossa fé, um dia a gente está bem otimista. Vai dar certo, vamos lá, nós vamos fazer, nós vamos cumprir, vai ter provisão. E do nada, ela cai, mas ela cai no ponto. Ela se arrasta. Você nem acredita que você deu aquele passo lá atrás, onde eu estava com a cabeça de dar aquele passo. Ela te joga e te arrasta. Mas logo você levanta de novo. Porque você ora ao Senhor e o Senhor te sustenta. Mas o Tiago está falando, não seja como a onda do mar, que ora está em cima, ora está embaixo. E aí a gente percebe que o conhecimento sem sabedoria não funciona. Não funciona. A gente percebe isso porque não basta eu conhecer a Bíblia, eu preciso aplicar a Bíblia. Isso é sabedoria. Conhecer a Bíblia é conhecimento, tá? Então eu sei que ela tem 66 livros, sei a sequência dela, sei a história de cada um, sei quem os reis, os nomes dos reis, como diz o pastor Afonso, o teste do pezinho dos reis, eu sei tudo. Agora, como eu aplico isso na minha vida? Isso é sabedoria. Conhecimento é você saber o que está escrito aqui. Sabedoria é você aplicar. Aleluia. Conhecimento é você ler sobre casamento, casar efetivamente, receber conselhos de casamento. Mas isso não te trará um bom casamento, porque você não tem sabedoria para manter o casamento. Veja que a sabedoria, ela precisa estar aí. Maternidade, você pode ler sobre maternidade. Paternidade, você pode ler sobre paternidade. Você pode ter vários filhos, 10, 15 filhos. Mas você pode não ter sabedoria, por mais que você tenha lido. Você não tem sabedoria. Só a sabedoria te fará um bom pai. Só a sabedoria te fará uma boa mãe. Vocês estão entendendo a diferença do conhecimento e da sabedoria? Sim. Você pode ter conhecimento de como ser pastor, como ser um bom presbítero, como ser um bom diácono, ler sobre isso, ler sobre a palavra, pode tudo isso. Mas se você não tiver sabedoria para pastorear, para aconselhar, nada feito, o cargo não te leva a nenhum lugar. Você pode ter um conhecimento de liderança. Olha, fui promovida a liderança, preciso ler sobre liderança, vou comer todos os livros de liderança. Sem sabedoria você não consegue lidar com as pessoas, sequer falar com as pessoas. Entende isso? E ao passo que quem pede sabedoria a Deus, aprende liderando. Não fez curso, não fez nada, é um excelente líder. Não leu nada, é um excelente pai, é uma excelente mãe, é um excelente
pastor, é um excelente presbítero, porque ele consegue transformar o conhecimento que ele teve, o pouco que ele teve, ele consegue transformar em sabedoria, porque ele pede para Deus. Aleluia. Quando nós batemos no peito e nós falamos assim, não, eu vou lá, eu estudei para isso, eu vou lá, não, eu estudei a palavra, eu vou lá pregar a palavra. Não, Deus é um auxílio. Salomão está falando, não se apoie no seu entendimento. Você pode ter o conhecimento da fala, falar bem, ler sobre oratória, ler como convencer pessoas, porque tem curso para isso, ler como você vender o seu produto. Mas se você não tiver sabedoria, você vai provocar mais confusão, mais destruição do que edificação. Se você comprar um carro, uma Ferrari, quem recebe uma Ferrari? Compra um carro, compra o manual do carro, né? Aliás, compra o carro e lê o manual. Aí você vai ler o manual, decorar tudo, o botão direito, o botão esquerdo, como usa câmbio automático, né? Sem matar ninguém, e assim vai. Você vai conseguir dirigir? Lendo ele? Só? Não, você vai ter conhecimento. Como fazer esse conhecimento se transformar em prática? Eis a questão. Como fazer o conhecimento transformar em prática para você ser um bom motorista e não matar ninguém? E é isso que Tiago estava falando para a igreja. Igreja, quando você estiver em provação, quando você estiver em dificuldade, clama por sabedoria para entender como usar a situação para a glória de Deus. Aleluia. Como a Cris testemunhou aqui no domingo, ou no sábado, não me recordo, que ela entendeu aquela situação que ela estava vivendo. Ela entendeu pelos olhos dela? Não, porque a princípio ela estava falando, ué, tá todo mundo saindo, Carolzinha ficando, não estou entendendo. Deus entregou a sabedoria para ela. A visão dela o quê? Abriu. Ela falou, agora entendi porque estamos aqui. Então vamos trabalhar. Glórias a Deus. Entende a sabedoria? Até então o conhecimento, ó, sua filha está passando por isso, que até agora ninguém entendeu o que é. Né? A gente olha para a Carolzinha, graças a Deus, tá linda, maravilhosa. Mas a sabedoria que Deus deu para ela abriu a visão. E é isso que a sabedoria de Deus faz para nós. Glória a Deus. E o auxílio de Deus faz com que nós enxerguemos o melhor caminho em toda situação. É no momento da adversidade que nós devemos pedir sabedoria mais do que qualquer coisa. E por quê? Porque Ele é bondoso e generoso. E se eu não pedir, Ele não me dá. Porque eu não pedi. Entende o que o Tiago está falando aqui? É uma coisa tão simples. Ele está falando assim, se você não pedir, você não recebe. Aleluia. É simples assim. Não adianta você falar, nossa Senhora, eu congrego há tantos anos na sua igreja e não tenho sabedoria. Você pediu. Deus diz, pedir e dar-se-vos-á. Enfim, inúmeras vezes o Senhor vai deixar claro que Ele odeia a incredulidade. E esse é um pecado que eu e você fazemos todos os dias, tá? É simples dizer. A gente peca nisso muitas vezes, tá? Em uma hora eu estou crendo, na outra hora eu já não estou crendo mais, né? Uma hora é fácil, na outra hora não é nem difícil, é impossível. Então nós somos assim, né? E aí Tiago fala assim, que nós não devemos ter a mente dividida. O que seria isso? Lá, coloca lá de novo para mim, Tiago 1, versículo 5, para a gente voltar. Por favor. Olha assim, ele está falando no versículo, coloca no versículo 8, por favor. Ele está falando aqui que o homem de coração dobre é inconstante. O que é espírito dobre? Espírito dobre, coração dobre. É alguém que está num corpo com duas almas. Por exemplo, uma alma quer andar com Deus
A outra alma quer andar com o mundo. Entende? É um espírito dividido. Ele não sabe se serve, qual Senhor ele serve. Aí o Tiago está falando, não, decida. Decida. Não tem espírito dobre na casa do Senhor. Você precisa decidir. E aí sim, ele vai explicar os detalhes dessa sabedoria. Quando a sabedoria é de Deus e quando a sabedoria é não só da terra, ele fala do demônio. Tiago 3. Abre lá para você acompanhar. Tiago 3, versículo 13 ao 18. Olha que interessante o que ele fala aqui. Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Diz assim, ó, uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí ele fala assim, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Para um pouquinho aí. Volta lá. Volta no 13. Ó, a pergunta. Quem de vós é sábio e inteligente? E entendido? Aí ele fala assim, tá, ok. Ele subentende que alguém responde, eu. Aí ele fala, tá bom. Se você é sábio, se você é entendido, se você é inteligente, me mostra por obras. Me mostra pelo seu comportamento. Me mostra como você se relaciona. Me mostra como você se comporta. É assim que você vai me mostrar se você é sábio ou não, se você é entendido ou não. Tiago pega pesado, né? 14. Mas, olha só, mas, se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Versículo 15. Essa que ele acabou de falar, não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente o quê? Pura. Depois, pacífica. Depois, moderada, tratável, cheia de misericórdia e do quê? Bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Versículo 18. Ora, o fruto da justiça se semeia na paz para os que exercitam a paz. Ok, vamos traduzir tudo isso. Como nós dissemos, o conhecimento sem sabedoria é vão, né? Faculdade pode ser legal, entendimento ali, o conhecimento, mas se não tiver sabedoria, não tem nem como viver em sociedade, né? Não consegue viver em sociedade, não tem inteligência emocional. Hoje as empresas, elas estão olhando muito isso, né? Não importa, às vezes a pessoa sabe mexer em tantas coisas, sabe fazer planilhas no Excel, mas não sabe lidar com pessoas, grita, não é educada, já está desqualificada. Então veja, o conhecimento sem a sabedoria não funciona. É mais valoroso você ouvir e praticar um conselho cheio de sabedoria do que você assistir um monte de aula, do que você ler um monte de livro, porque é conhecimento vazio, se você não transformar isso em sabedoria. Então, voltando lá no versículo 13, o que Tiago está falando? Que a sabedoria, ela é acompanhada de mansidão. Mansidão e humildade. Quem disse assim? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus. Quem é manso, não preciso dizer nada. Essa própria palavra, ela já se traduz. Mansidão não quer dizer tontice. Mansidão não quer dizer que você vai ser pisado pelos outros. Não, mansidão é o oposto da vaidade, é o oposto da arrogância. Certo? É você ser manso para responder, para lidar com a situação. Não é ser manso com o pecado. Não. É ser manso uns com os outros. Aí, no versículo 14, ele está falando assim: se você
inveja. O que seria essa amarga inveja? É como se fosse água que não é potável. Tem muita água e não é potável. Essa amarga inveja é a combinação de duas palavras de alguém que é ressentido, de alguém que é rancoroso, de alguém que não perdoa, de alguém que é cheio de vaidade. Aqui vaidade eu não estou falando do exterior, eu estou falando do interior. Porque muitas vezes nós podemos enxergar alguém exteriormente humilde. Olha, pobrezinho, de chinelo de dedo, roupa rasgada. Aí você vai ajudar? Não preciso. O coração dele é vaidoso. Ele é arrogante, por fora humilde. A gente tem que parar de pensar que humildade é pobreza. Não. Tem muitos ricos humildes e muitos pobres arrogantes. Sabia disso? Muitos. Que não aceitam ajuda, né? Que não contam que foram ajudados, né? Depois que eles estão em outro patamar, eles estão vencemos porque trabalhamos, porque nos esforçamos, mas ele não fala que naquele dia chegou um carro com irmãos para orarem por ele, quer seja o que for, oração, ajuda material, ele não fala, porque ele não tem humildade. Então não adianta a gente falar, irmãozinho, é tão humildezinho, humildezinho. Não é assim que se define humildade. Amém? Então a inveja amargurada, né? A amarga inveja, pensa, já é amargo. É algo ruim. E essa pessoa não consegue sair dessa situação. É um rancor que tem um ciclo. Não esquece. Toda vez que lembra, está aquele sentimento ruim, né? Na sequência ele fala assim, sentimento faccioso. Ou seja, pessoa egoísta. Pessoa egoísta, pessoa que só enxerga os seus próprios motivos, o seu próprio lado, ela é partidária, ela toma partido numa situação, ela não quer ouvir os dois lados. E aí Tiago está falando, essa não vem do céu. Ou seja, não tem como o egoísmo vir do céu. Quem foi egoísta lá e ambicioso lá, foi expulso de lá. No céu não tem isso. Aí ele fala, não vem do céu, mas ela é o quê? Terrena, animal, diabólica. Por que ele fala isso? Terrena porque ela se limita na sabedoria da terra. Não sabe mais além de nada. Animal porque ela é bruta, selvagem e demoníaca. Porque a natureza dela, seu coração, foi entregue a quem criou essa sabedoria. Quem criou essa sabedoria? Presta atenção no que eu perguntei. Estou falando de coisas ruins. Amarga e inveja. Eu estou falando de duas sabedorias aqui. Nós estamos falando da primeira. Terrena, animal e diabólica. Quem criou essa? O diabo. Não tem como ser Deus. A sabedoria do mundo, ela vem da lógica, da razão. A sabedoria de Deus vem da revelação. A sabedoria do mundo, ela conduz ao fracasso. A sabedoria de Deus conduz à vida eterna. A sabedoria do mundo, ela zomba das coisas de Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela governa as famílias. Ela louva a Deus. A sabedoria do mundo, ela rege as famílias. Ela coloca sentimentos nas famílias. Ela coloca raiva nas famílias. Ela faz com que as famílias tomem decisões erradas. Mas a sabedoria que vem de Deus traz luz, traz decisão boa, traz iluminação, mostra o caminho. Paulo diz, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Entende a importância da sabedoria? Você pode tentar enxergar, mas você não vai, se Deus continuar ocultando a verdade de você. Sabe quando você lê uma palavra e você fala, não entendi? Você pega, não entendi. Você ouve essa palavra, pega, não entendi. Não chegou o momento de você entender. Ela está oculta. Peça a Deus sabedoria.
Amém? Amém. Teve uma pessoa que pediu sabedoria para Deus. Quem foi essa pessoa? Salomão. Deus falou, ó, pede o que quiseres. Aleluia. Ele falou assim, Deus, o Senhor me deu tudo. Aleluia. E o Senhor inclusive me deu um povo. Só que sem a sua sabedoria eu não consigo governar esse povo. Deus se alegrou tanto desse pedido que ele falou assim, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar o adicional. Aleluia. Porque pediste bem. Glória a Deus. Pediste certo. Não pensaste só em ti. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Pedro, veja, quando a sabedoria ela é demoníaca, ela pode seduzir até os crentes. Tá? Essa foi a sabedoria que seduziu quem? Eva. Através da serpente. Demoníaca, animal, terrena. E seduziu o homem de Deus, Pedro. Em Marcos 8 diz assim, então Jesus começou a ensinar-lhes, presta atenção ao invés de procurar aí, ó. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Sofrer é bom? Não. Então, Jesus estava falando, ó, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e por último eu vou ser morto, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E ele estava expondo isso claramente, então Pedro chamou ele à parte, no particular dessa vez. Ele não foi na frente de todo mundo, ele disse assim, ó. Pedro começou a repreender Jesus. Jesus repreendeu Pedro de volta e disse assim, ó, saia da minha frente, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Pedro, tá? Por 1 minuto ele deu lugar. Novamente, Pedro. Estou falando de Pedro. E se aconteceu com Pedro, quem somos nós? Não diminuindo nenhum de vocês, mas quem somos nós? Aí Paulo vem e fala assim, não é de admirar, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, está escrito aqui, ó, os seus próprios ministros, ministros de quem? De Satanás, se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Essa sabedoria é terrena, é diabólica. Ela não traz paz, ela não traz comunhão, ela traz confusão, ela traz divisão. É responsável por toda espécie de males, de coisas que não valem nada, de tão ruins. É uma sabedoria que assume partidarismo. É uma sabedoria que busca apoiar os seus próprios interesses. Então, por exemplo, é uma sabedoria que ela toma partido. Não vamos repreender esse porque esse é filho daquele fulano que eu conheço, que tem dinheiro, que não sei o quê. Ah, não vamos falar com esse porque esse é filho da diaconisa fulana de tal. Essa sabedoria não é do alto. Glórias a Deus. Não é do alto. Mas a sabedoria do alto vem, mas a sabedoria do alto vem, primeiramente, pura. Então ela é mansa. Em primeiro lugar, mansa, que a gente viu no versículo 14. Em segundo lugar, pura. Por quê? Tudo que é puro vem de Deus. Puro, o que eu posso dizer de puro? Puro é santo, não tem ruga, não tem mancha, não tem imoralidade, é íntegro, é sincero, que mais que eu posso dizer? Não tem engano, a motivação é boa. Isso é sabedoria pura, tá? Sabedoria pacífica, ela é pacífica, é a pessoa que ama a paz, ela defende a paz. A sabedoria que vem de Deus, ela não está envolvida em guerra, discussão, não está interessada em competir. É uma paz que provém da santidade de Deus. É uma paz que vem quando o pecado é perdoado, não quando o pecado é coberto. Veja, o irmão pacífico não é um irmão que encobre o pecado do outro irmão para não ter confusão. Não é isso. Não.
mas é aquele que sabe repreender com paz, em amor. A Bíblia fala que nós devemos falar a verdade em amor. Eu posso falar de dois jeitos aqui. Uma verdade dura de ouvir e de um jeito rude, e uma palavra dura de ouvir continua sendo dura, mas de um jeito manso e pacífico. Teve um pensador que ele disse assim, que a gente não, até anotei aqui para vocês, ó, um sábio, a gente não colhe uvas com pauladas. Como que a gente colhe uvas? Com cuidado, né? Você vai ali, vai colhendo, do mesmo jeito que você colhe amora. A amora, quando você vai colher, se você vai com tudo, você já acabou com ela. Assim é o crente que não sabe falar. Assim é o crente que não sabe se comportar. Ele vai com paulada porque ele quer o resultado rápido. E aquele tinha que ser devagar, manso, pacífico. Amém, igreja? Amém. A sabedoria que vem de Deus, ela é gentil. Pessoa com sabedoria do alto, ela consegue manter sua posição firme contra o pecado, mas ainda assim ser dócil. Sabe aquela coisa que você está indo pé? Vai pro inferno. Né? Com docilidade. Estou brincando, né? Não é assim. Mas ela não vai alterar o tom de voz, não vai falar assim, você vai queimar no fogo do inferno. Você nunca vai conseguir gente assim. Nunca vai conseguir alma assim. Não vai. A sabedoria que vem de Deus, ela é tratável. Quem é sábio não é teimoso. Quem é sábio não é cabeça dura. Quem é sábio não é obstinado. Quem é sábio aceita conversar. Tem irmãos que não aceitam nem conversar. Você quer explicar uma coisa, você entendeu? Não. Tudo vira confusão. Sabe aquele dia que eu falei, eu queria pedir, não, falou. Coração fala, a boca fala, o coração chega. Ele já usa a palavra para te bater. Não, tá tudo bem, já viu o que você pensa? Não, calma, eu quero explicar, você entendeu? Não, tá tudo bem. Vamos mudar de igreja. Vou embora. Ele não se permite. Aquele que não é tratável, ele está sentado aí, a palavra está falando com ele fala assim, não é comigo não. Não é comigo não. Isso aí é com outra pessoa que não veio hoje. Ainda bem que está gravando, porque ela vai assistir. Ele não aceita. Ele não consegue. Ele é teimoso. Como disse o pastor Vanderlei, serviço dura. O que é serviço dura? É que ele usa o termo bíblico, mas a serviço dura é cabeça dura. Entendeu? Quando ele fala serviço dura aqui em cima, ele está falando cabeça dura. Que você está falando a verdade, explicando. Ele continua. Não, eu vou mudar, Deus me mostrou, eu vou embora. Ô, irmão, vai com calma, presta atenção. Não. Eu vou mudar, Deus fala comigo em sonhos. Mas a palavra está falando para você não, hein? Deus fala comigo em sonhos. Com licença. Bom, amém. Aí ele vai, ele quebra a cara, aí ele volta. Se ele for humilde, ele volta. Se ele for orgulhoso, ele vai falar, vou fingir que está tudo bem. Ele não é ensinável. Nabal era um homem não ensinável, difícil trato, difícil comunicação. O que aconteceu com Nabal? Ninguém matou ele, Deus matou. A sabedoria que vem de Deus é cheia de misericórdia. Misericórdia não é dó. Não. Misericórdia é você sentir no seu lombo, na sua pele, a dor do outro. Tá? Não é dó. Uma dó daquele irmão. Outra coisa, a misericórdia, ela faz com que, além de sentir a dor, você fala assim, vai ficar assim não, vou lá, vou ajudar ele. Ela te impulsiona para a ação. Dó não. Dó você fica assim, tô comendo um bife aqui, aquele irmão tá sem nada. Que dó. Nós vamos dormir, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas esse cobertor tá quentinho, aquele irmão tá sem coberta. Que dó. Mas Deus sabe de todas as coisas. A igreja está vendo. Isso é dó. Misericórdia é você falar assim, eu não consigo nem dormir, sabendo que esse irmão está naquela situação.
Preciso fazer alguma coisa imediatamente. Mover céu, mover terra, arrumar um grupo, fazer uma vaquinha, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você sente na sua pele. A sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de bons frutos. Por isso que ele fala assim: quem é entendido? Quem é sábio? Ah, você? Me mostra os frutos. Frutos que beneficiem não somente ela. Uma árvore que tem muitos frutos, ela beneficia muita gente. Então Deus quer que você seja uma árvore frondosa, cheia de frutos, que as pessoas cheguem em você e elas se deliciem com os frutos que você produz. Que elas aprendam com você, que elas aprendam com o seu conselho, que elas aprendam com o seu testemunho, que elas aprendam com o seu tom de voz, que elas aprendam como você se comporta com a sua família, que elas aprendam com você como se comportar na igreja. É isso que Deus quer de você. Amém, Jesus. Glória a Deus. E ela é imparcial, ela é firme em suas posições, ela não fica mudando de opinião, ela cumpre o que fala. A sabedoria que vem de Deus, ela não tem fingimento, não tem falsidade. Entre o seu falar e o seu proceder, ela é o que é, sem hipocrisia. Amém, Jesus. As pessoas, se elas soubessem o valor da sabedoria, elas pediriam sabedoria todos os dias, porque Salomão diz assim: melhor é do que as joias. Da boca do justo procede sabedoria, sua língua fala o que é justo. Eclesiastes diz: a sabedoria protege. Quem é sábio é protegido. Daniel foi destacado por sua sabedoria. E, para finalizar, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Então, resumindo, a sabedoria, ela é o conhecimento transformado em prática. Amém? Quem entendeu isso? Amém. É um resumo da lição. Vamos lá, resumir rapidinho em 3 minutos. Sabedoria é a transformação de tudo que eu escuto aqui em prática. Ah, sede misericordiosos, Deus mandou. Prática. Ah, tem que perdoar o irmão, Deus mandou. Prática. É a prática que vai fazer você mostrar que é sábio. Amém? Amém. Segunda coisa, a sabedoria não produz fruto podre. É saudável. Amém? A sabedoria existem duas: a do alto e a terrena. A terrena é terrena, animal e diabólica. E a que vem do alto, que é o quê? Mansa, pura, pacífica, humilde. A sabedoria do alto produz bênção, união, alegria e comunhão. Quem tem sabedoria possui testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens. Quem tem sabedoria faz mais e fala menos. É isso aí. Amém? Amém. Ela faz mais e fala menos. E a humildade, ela é amiga da sabedoria. Por quê? Por que a humildade é amiga da sabedoria? Se vocês não fossem humildes, vocês não estavam sentados ali escutando. Por quê? Sei tudo. Quem é ela? O que ela pode agregar? Nada. Eu sei tudo. Mas quando nós somos revestidos de humildade, nós sentamos e falamos: que interessante, isso eu não sabia. Glórias a Deus. Que interessante, isso eu vou adotar. Que interessante, isso eu vou praticar. Que interessante, estou errando aqui. Isso é humildade. Isso é o conhecimento se transformando em sabedoria. Amém? Permita. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.